Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a refletir sobre a fome entre os espíritos. E também na Revista Espírita, o Senhor Cura Bizet, lembrado como alguém possuidor das melhores virtudes cristãs, se manifesta em 14 de maio de 1868 na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e diz estar ali não como espírita, pois não o era, mas para agradecer os pensamentos fraternos a ele endereçados. Conta que encontrou amigos, acolhimento simpático, porém ficou assustadíssimo, porque encontrou infelizes mortos, entre aspas, pela tortura da fome. E estes, procurando satisfazê-la, lutavam entre si, uns contra os outros, tentando arrancar um pedaço de comida que se escondia entre as mãos, praticamente se entredevorando num espetáculo horrível, desolador. E gritavam: pão, pão! E não escutavam nada e nem ninguém. E aí, na Revista Espírita 1867, na página 169, eles perguntam, ou nós perguntamos, como isso pode acontecer? Não estavam mortos? E para quem não conhece a constituição do mundo espiritual, pode parecer estranho que espíritos geralmente entendidos como seres abstratos, imateriais, sem corpo, sintam fome, frio, necessidades, enfim. Desconhecem que espíritos são seres idênticos aos encarnados, só que agora eles não têm esse corpo de uma matéria densa, pesada, e sim um corpo fluídico que também é matéria. A grande maioria de espíritos cujo corpo morreu, ignorando tal realidade, continuam no espaço terreno por tempo variável, como se estivessem encarnados. Normalmente é próprio acontecer com seres que viveram totalmente imersos nos detalhes da vida material, totalmente desconectado de sentimentos e ideias espirituais. Continuam na ilusão da carne, sentindo angústias e necessidades que não conseguem satisfazer. O perispírito é denso, pesado, e para eles não se apresenta diferença nenhuma do corpo físico que deixaram. Dessa forma, legiões continuam sem o corpo físico, como se ele não tivesse morrido. Não será, porém, em um tempo sem fim, claro. Pode durar dias, meses, anos, até séculos, conforme o seu estado moral comece a se processar, a aceitar ajuda, o desejo, enfim, de entender esse algo diferente. Portanto, é uma situação terrível, mas temporária, sempre subordinada ao despertamento, à vontade, ao empenho, uma vez que auxílio nunca vai faltar. Mas tem que depender daquele que está em sofrimento, abrir campo para que a ajuda se faça presente. Então, grande parte das vezes, os espíritos ficam presos a essas situações de forma intensa. E mais agravante ainda, decorrente do gênero da morte experienciada.
Suicidas, supliciados, não suspeitam que o corpo morreu. A carga de fluido vital ainda é tão intensa e faz com que eles fiquem detidos na atmosfera material. Outros assistem o próprio velório, como se fosse de alguém estranho. E é assim que o avarento fica guardando seus tesouros, os náufragos lutam contra o furor das ondas. Terminada uma batalha, mesmo consolidada a paz, soldados continuam lutando. E a cada um caberá sair dessa situação naturalmente, descobrindo, aceitando que não mais estão no mundo material. Daí para frente, tudo vai transcorrer sob uma outra ótica. Difere em extremo para aqueles, com certeza, que pelo pensamento mais ou menos aprofundado, aceitam a possibilidade da vida futura, que hora ou outra, mesmo que de leve, pense na passagem para outra vida. Imagine o estado dessa nova vida que deve ser igual, mas totalmente diferenciado. E sob esses pensares assim, às vezes até nem com tanto aprofundamento, mas atenuarão os preconceitos seculares sobre a alma, a ideia do tal do céu, do inferno, do purgatório, e conseguindo até entender a vida futura, abrindo-se à solidariedade universal de mundos e almas, sejam elas com ou sem o corpo físico. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, a Mãe querida, nos abençoe e guarde.